Olá, eu sou a professora Jamila Reis e vou falar com vocês a respeito de fundamentos de cancerologia, que não deixa de ser um recorte dentro de processos patológicos, mas que é tão importante que vale a pena, trazer aí o assunto câncer para discutirmos de forma mais minudenciada, que é o que nós vamos fazer aqui agora, em vídeos específicos, e o que torna para nós uma disciplina em separado como fundamentos de cancerologia. Nessa disciplina nós vamos abordar desde os aspectos da biologia molecular, os aspectos bioquímicos aí básicos da formação do câncer, da carcinogênese em si, aos aspectos transdisciplinares dentro da oncologia e do tratamento do paciente oncológico. Então é uma disciplina bastante importante dentro de um assunto que é o câncer, que representa uma diversidade de doenças com uma importância clínica, epidemiológica, de impacto mundial muito grande. Portanto, eu convido vocês a entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais dentro dos aspectos da cancerologia. Vamos lá? Bom, de acordo com o livro do Robbins, ele trata as neoplasias malignas como alterações hereditárias genéticas que permitam a proliferação excessiva e desregulada, independente de estímulos fisiológicos reguladores do crescimento, esses sendo fundamentais para a origem de todos os neoplasmas. Então, aqui a gente percebe com esse conceito que nós temos algumas situações básicas para o entendimento das neoplasias. Ou seja, eu preciso de alterações genéticas que permitam um descontrole da proliferação celular. É preciso entender, portanto, que as sinalizações aberrantes, elas são um problema. Nesse sentido, nós vamos começar a falar a respeito dos fundamentos da cancerologia, voltando um pouco dos aspectos bioquímicos das sinalizações celulares. No livro de Biologia do Câncer de Weinberg, ele trata da seguinte forma. Eu vou convidar vocês para a gente ler um pouquinho esse trecho. Ele fala assim, olha, o câncer é uma doença de proliferação celular descontrolada, uma vez que o comportamento proliferativo de células cancerígenas é muito aberrante. Podemos imaginar que elas criam maneiras totalmente novas de programar seu crescimento e divisão, que o circuito controle nas células cancerígenas tem uma organização um tanto quanto diferente daquele de células saudáveis normais. Tal fato exacerba consideravelmente as diferenças existentes entre células normais e neoplásicas. Na verdade, no entanto, os dois tipos de células utilizam circuitos de controle quase idênticos. Células cancerígenas descobrem formas de efetuar modificações relativamente minoritárias na maquinaria de controle que opera dentro das células. Elas beliscam os sistemas de controles existentes em vez de demolir toda a maquinaria e constituem uma nova versão a partir dos restos da original. Vejam bem, esse trecho do livro do Weinberg, ele traz a seguinte concepção. Temos um problema, o câncer significa que você tem um grupo de células de forma descontrolada ali proliferando, basicamente é isso do que se tratam as neoplasias, sobretudo as neoplasias malignas, que é o objeto do nosso estudo a partir de agora, mas que você tem ali um erro dentro desse processo. E para que a gente entenda esse erro, a gente precisa entender essa maquinaria celular do ponto de vista da fisiologia, do ponto de vista da bioquímica fisiológica dentro dessas células. Então, na verdade, nós não temos dentro da concepção da carcinogênese uma modificação muito diversa dentro dos processos, ou seja, não há uma nova maquinaria para que essas células comecem a se dividir. Não, o que há são pequenas modificações. Ele usa o termo beliscar,
O que há são pequenas modificações naquilo que já existe dentro da complexa sinalização celular. E é isso que a gente vai entrar hoje. A gente vai falar um pouco a respeito dessas sinalizações celulares e ao final dessa aula eu quero que vocês reflitam a respeito dessas vias de sinalizações e do potencial que isso existe dentro da carcinogênese. Então vamos começar pelas vias de sinalizações. Olha só, uma via de sinalização simples na célula, ela funciona mais ou menos assim. Então veja, todas as células elas estão inseridas dentro de um contexto fisiológico, né? Então a gente tem que lembrar que a célula ela está ali com a sua membrana celular, dividindo essa célula de um meio externo no meio interno. Dentro dessa célula você tem um citoplasma, e dentro desse citoplasma você tem um núcleo, e dentro desse núcleo está guardado ali todo o material genético da célula, que é o cerne dessa célula, né? É a maquinaria principal, aí, vamos dizer, onde você tem o controle do que vai ser produzido ou não, né? A grande chave genética aí do controle dentro dessa célula, do que precisa ser produzido ou como que vai ser produzido. É o grande livro de receitas, está dentro dessa célula no que diz respeito ao nosso material genético, ao nosso DNA. Então, para que essa célula ela obedeça a alguma coisa, para que ela faça alguma coisa dentro do contexto biológico no qual ela está inserido, obviamente ela precisa responder a comandos. Então, independentemente de que célula que a gente esteja tratando, se é um fibroblasto, se é um adipócito, se é uma célula muscular cardíaca, se é uma célula muscular esquelética, sei lá que célula que a gente possa estar comentando aqui agora, essa célula está dentro de um contexto biológico, dentro de um contexto fisiológico. E ela precisa lidar com essa vizinhança toda ali e esse contexto no qual ela está inserido. Então, via de regra, essa sinalização de uma forma simples, ela acontece assim. Eu tenho essa membrana plasmática, lembrando que é uma bicamada lipídica, semipermeável, então as coisas que estão fora da célula, elas não entram de qualquer maneira dentro dessa célula. Eu preciso que exista formas de passagem do que está externo para o que está interno. Então, se existe um comando, eu tenho que ter alguma forma de recepcionar esse comando. E essa forma, via de regra, é através de um receptor de membrana. Então, uma via simples de sinalização é através de uma proteína de recepção. Então, eu tenho uma sinalização extracelular, a gente vai entrar um pouquinho a respeito do que seriam essas sinalizações, mas você tem lá uma sinalização, uma molécula sinalizadora, entrando em contato com essa proteína receptora. Essa proteína receptora, esse receptor, ele vai sofrer uma modificação conformacional ali dessa molécula e passa essa informação adiante. A gente fala que esse sinal ele vai ser transduzido, né? Ela vai passar por uma transdução desse sinal. E essa sinalização ela vai passar pelo citossol. Então, há dentro desse citossol uma série de proteínas ali que vão fazer o papel de passar essa sinalização. Então, a gente fala que existem proteínas de sinalização agora intracelular. Então, essa que ativa essa, e que agora eu vou ter proteínas efetoras. Qual foi o comando, né? Então, veja, eu não estou dentro de um contexto de câncer, não, de um contexto de vida da célula. Qual é o comando? O comando é para que exista aqui uma enzima metabólica e que altere o metabolismo dessa célula. Então, está aqui essa via acontecendo. O comando é para que exista uma proteína de regulação de transcrição. Eu quero que se faça uma determinada transcrição nuclear, eu quero que essa célula ela produza uma determinada molécula, um determinado hormônio, enfim. Então, eu preciso que eu tenha uma expressão gênica, né, sendo funcionante. Aqui, essa outra via, eu preciso que haja uma modificação de uma proteína do citoesqueleto. Então, de forma efetiva, eu tenho uma modificação
da realidade daquela célula. Eu tenho uma resposta celular. Então, eu tenho uma forma celular sendo alterada e até mesmo um movimento celular sendo produzido através de uma mudança de citoesqueleto. Então, percebam que essa célula que está dentro de um contexto, ela vai acabar respondendo a alguns comandos que estão no meio extracelular. Seja aí na matriz extracelular ou vindo do meio externo, enfim, dependendo de que célula que a gente está tratando. Essa é uma via de sinalização simples, para que a gente relembre aí como que ocorre essa biologia celular. É lógico que via de regra, as informações, elas são complexas. O que tem, de fato, é uma rede de sinalização. Eu disse que essa célula está dentro de um contexto biológico. Então, ela acaba recebendo um monte de informação, né? Ela não está recebendo uma só, faça isso. Não, ela está recebendo várias informações de vários contextos diferentes. Ela está dentro de uma comunidade e as coisas estão acontecendo. Então, aqui, representado nesse esquema, você tem as camadas de entrada com vários receptores distintos, né? Então, aqui, vários tipos de ligantes, ou seja, vários tipos de sinalizações diferentes, né? Vários tipos, trombina, fator de crescimento aqui. Então, tem vários tipos de ligantes, cada um com as suas sinalizações, com as suas ações a serem produzidas, citocinas, eventualmente num contexto de inflamação, por exemplo. Enfim, os receptores aqui, e dentro do citossol, quando você para pensar dentro desse citossol, você tem não só um ambiente aquoso, mas é como se fosse uma sopa grossa ali de um contexto cheio de proteínas que vão recepcionar essas várias vias de sinalizações. Então, eu tenho as proteínas que são adaptadoras, eu tenho proteínas que são proteínas que vão efetivamente ativar outras, ou seja, são enzimas, né? Proteínas que vão catalisar outros sítios de ações e, portanto, são cascatas de sinalizações. E, por fim, essas proteínas acabam tendo uma ingerência dentro do núcleo da célula, dentro do núcleo onde, de fato, genes específicos vão ser transcritos, né? Então, fatores de transcrição vão estar sendo ativados para efetivamente a gente conseguir transcrever e fazer a produção de RNA mensageiro específico para aquilo que veio um determinado tipo de comando. Qual comando? Para fazer essa célula entrar em apoptose, para fazer essa célula migrar, para fazer essa célula crescer, entrar em adesão, se diferenciar, percebe? Então, na verdade, você tem uma rede de sinalização. Então, vamos aqui aumentando esse relembrar desses conhecimentos para que a gente possa chegar, de fato, em coisas que estejam relacionadas ao processo de distúrbios celulares que estejam relacionados ao processo oncogênico. Bom, eu falei dessas possíveis redes, né? Dessas redes de sinalizações. Então, ainda, em nível de recordações, existem algumas formas de sinalização intercelular. Então, existem formas de sinalização que dependem de contato célula a célula. Aqui a gente pode, por exemplo, lembrar do contexto do processo inflamatório, de um processo imune, onde eu tenho uma célula de defesa precisando entrar em contato com outra célula de defesa para, via molécula aderida a uma membrana, tá se ligando em uma outra molécula aderida com a membrana de uma célula, de uma outra célula. Então, eu preciso de um contato célula com célula, célula sinalizadora com célula-alvo. Esse tipo de contato também, esse tipo de sinalização dependente de contato, acontece muito no processo de embriogênese, num processo ali onde está sendo formado o embrião. E essa molécula de sinalização, ela vai ser aqui através dessa ligação dependente de contato. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade muito importante para o nosso contexto aqui da carcinogênese é a parácrina. O que é esse tipo de forma de sinalização? É aquela onde você tem uma célula que produz uma determinada sinalização, uma molécula sinalizadora,
E essa molécula vai agir aqui dentro da sua localidade, ela é regional. Então, eu sou um fibroblasto e eu produzo essa molécula aqui, coloco aqui na minha região, próximo a mim. Quem é que vai responder? O fibroblasto aqui do lado, um mastócito que está aqui do lado. Então, as células-alvo, obviamente, células-alvo são aquelas células que possuem um receptor específico para aquela sinalização que eu estou produzindo, mas que estejam aqui na localização geográfica próxima, né? Por isso, parácrina, de perto, de uma sinalização próxima da célula que está produzindo a molécula sinalizadora. Então, é também importante nos processos inflamatórios, enfim, né? A via sináptica é aquela que eu preciso de um neurônio, né? Uma transmissão via axônio, né? Via despolarização de membrana. E aí, quando chega lá na porção finalizadora desse axônio, né? Nessa vesícula terminal, nessa porção sináptica aqui, eu tenho uma fenda sináptica, e nessa fenda sináptica, o meu, no caso agora é um neurotransmissor, vai ser liberado e acoplado nessa porção pós-sináptica de uma célula-alvo. Uma próxima possibilidade é a via endócrina. A via endócrina é aquela que eu tenho uma célula produzindo um determinado mensageiro, via de regra hormônios, onde esses hormônios vão cair agora na corrente sanguínea e agir em células-alvos à distância. Então, é uma célula aqui da suprarrenal que vai agir numa célula distante, é uma célula de uma gônada que vai agir num tecido mamário. Então, você tem uma distância geográfica e onde essa molécula ela vai ser percorrida, né, esse espaço vai ser percorrido através da corrente sanguínea. Então, a parácrina, sináptica e endócrina pode ser até feito pelo mesmo tipo de sinalizador, o que vai depender do contexto biológico, o tipo de célula que está produzindo, e obviamente faz diferença no tempo da resposta, né? No tempo da resposta. Então aqui a gente está entrando em contato com as formas de sinalização, né? Não especificamente quem é ou quais são os sinalizadores, mas com as formas. É importante eu lembrar aqui para vocês que existe uma forma, né, dentro dessas possibilidades aqui, eu falei da parácrina, da endócrina, que é uma forma. Vou usar esse desenho aqui para a gente comentar, que é uma forma onde a célula sinalizadora, ela produz essa molécula sinalizadora e ela mesma tem receptor para essa molécula. Portanto, ela produz e ela recebe essa sinalização. Seria uma via que a gente chama de autócrina. Então, guardem essa via, porque essa via ela é muito importante no ponto de vista também da carcinogênese. Então, percebam que esse tipo de sinalização, onde eu mesmo tenho autonomia de comandar o meu crescimento, ela é perigosa do ponto de vista da mitogênese, né, da divisão celular, tá? Então, guardem essa informação dessa questão autócrina aí. Muito bem. As células cancerosas frequentemente produzem sinais extracelulares que estimulam sua própria sobrevivência e proliferação. Tá, Jamilinha aí, para deixar essa notação para vocês. Essa via que eu estou falando aqui seria uma via autócrina. Muito bem. Essas moléculas que a gente está falando de sinalização, elas podem ser, do ponto de vista biológico, elas podem ser proteínas, pequenos peptídeos, aminoácidos, nucleotídeos, esteroides, retinóis, gases, enfim. Percebe que elas podem ser uma gama de possibilidades aí, né? Lipídios, enfim, elas podem ser uma gama de possibilidades em termos de propriedade biológica das moléculas em si. Do que tange a esses receptores, né, dessa superfície celular, via de regra, esses receptores são receptores de superfície, porque a grande maioria dessas moléculas, elas são hidrofílicas, então elas não conseguem passar por essa membrana. Lembra que é uma barreira ali, né, semipermeável? Então, via de regra, elas param aqui e elas precisam desse receptor. Então, a grande maioria
são da forma de recepção é por receptor de superfície celular. Ela é recepcionada por uma proteína de superfície e precisa dessa transdução de sinal. Agora, eventualmente você tem por moléculas menores, moléculas hidrofóbicas ali, elas podendo passar através dessa membrana e agindo diretamente ali numa sinalização interna, né? Uma sinalização interna ali, uma proteína de receptor agora intracelular. Não é o nosso objetivo falar disso, mas lembrar que há essa possibilidade. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês, sempre voltando para o que de fato importa aqui, a nossa rememorização desses pontos das vias de sinalização, que para nós aqui, do ponto de vista da cancerologia, né, dos eventos mitogênicos, é muito importante as moléculas, sobretudo de origem proteica. E nós vamos falar bastante dos fatores de crescimento. Tá? Então, fatores de crescimento são moléculas ali de sinalizações que a gente vai ter um contexto importante aqui dentro da nossa conversa do Fundamentos de Cancerologia. Bom, essas moléculas que a gente está conversando, né, via de regra, você tem várias moléculas chegando nessa superfície para que haja a produção de possíveis respostas. Então, a gente fala que são múltiplos sinais extracelulares para que faça essa célula de fato fazer alguma coisa. É assim que funciona a vida em comunidade. Não é uma resposta singular que vai fazer realmente uma célula já de cara começar a agir de forma diferenciada ali, né? Eu preciso de várias sinalizações para me dizer que realmente aquela célula ela tem que fazer aquilo, né? E dessa forma funciona a biologia celular de forma fisiológica. Imagina dentro de um contexto fisiológico ali, dentro de um tecido epitelial, onde você tem células distintas dentro desse órgão, né? Dentro desse tecido ali epitelial, por exemplo. Você tem células, vamos pegar um epitélio de revestimento externo ali, pele. Você tem células de queratinócitos, mas você tem células ali inseridas dentro desse epitélio, você tem melanócitos também, você tem células, por exemplo, de Langerhans, células de defesa. Então são células de origem diferentes e que obviamente não respondem aos mesmos sinais, percebe? Então a multiplicidade de sinais é importante para manter o ordenamento das funções biológicas daqueles tecidos. Então leva isso para os outros tecidos também. Não é só um tipo de sinal, mas a multiplicidade de sinais. Quer ver? Essa imagem ela traz mais ou menos essa ideia. Por exemplo, para que essa célula aqui ela sobreviva, ela continue na sobrevivência, ela precisa do sinal ABC. Bem, a gente não tá dando nome para esses sinais, mas ela precisa dessas sinalizações A, B e C, ok, ela continua vivendo. Para essa célula aqui entender que agora, além de sobreviver, ela precisa também entrar em mitose, ela precisa começar o processo de divisão celular dela, ela precisa, além dos sinais A, B e C, que mantém ela viva, ela precisou dos sinais D e E. Percebam que tem nomes diferentes, gente, tem sinalizações diferentes, tem nomezinhos, né, específicos ali. Agora sim, com a sinalização D e E, essa célula entende, opa, eu tenho que entrar no ciclo de divisão celular. Já essa daqui, ela continua entendendo que ela tem que sobreviver, porque a sinalização A, B e C ali continua mantendo ela dentro daquele contexto, mas ao invés dela receber o D e o E, ela recebeu o F e G. Então, essas sinalizações informaram para essa célula aqui que ela tem que se diferenciar. Entende que agora, dentro desse contexto biológico, ela se diferenciou. Então, era uma célula, por exemplo, que estava quieta ali dentro de um contexto de uma célula
embrionária, uma célula totipotente ali, né, uma célula tronco totipotente dentro de uma célula, mesmo de um tecido adulto, e ela entende agora que não, peraí, eu estou precisando me diferenciar num fibroblasto ou num osteoblasto, que seja, porque eu estou dentro de um contexto de reparo. Tem sinalizações ali de reparo acontecendo, então peraí, eu tenho que me diferenciar, porque eu estou recebendo essas sinalizações para isso. E a ausência de sinalizações, veja, eu não estou recebendo agora nem A, nem B, nem C, nem F, nem D, nem E. A ausência dessas sinalizações, eventualmente, seria agora uma sinalização de morte celular. Essa célula agora entende que ela tem que disparar um processo interno de apoptose, onde ela dispara o seu processo de suicídio celular, uma das formas de morte celular. Essa célula, portanto, agora passa a ser uma célula apoptótica, fazendo seus corpos apoptóticos aqui, enfim, né? Entrou num processo de suicídio celular. Então, ela está nada mais, nada menos que essas células estão respondendo aos estímulos externos ali, aos múltiplos sinais para os quais elas estão sendo, né, expostas naquele momento. Muito bem. As classes de receptores de superfícies celulares, elas têm algumas possibilidades, né? A gente tem, por exemplo, a possibilidade de ser receptor acoplado a canal iônico. Então, pequenos íons vão passar através dessas moléculas ali de sinalização, que são canais iônicos, tipo um canal, uma bomba de sódio e potássio, por exemplo. Não vamos entrar nisso, que não é uma forma importante aqui para o nosso contexto. É importante para o nosso contexto os receptores acoplados, por exemplo, à proteína G e acoplados a enzimas. Então, aqui a gente tem um que a gente vai bater bastante nessa figura aqui, ó. Então, você tem um receptor de membrana, então, via de regra, é uma proteína multipasso, né? Então, a gente tem ela passando várias vezes na membrana. Ela está aqui na sua forma inativa e ela é uma proteína, um receptor acoplado à proteína G. Proteína G é esse agrupamento de 3 subunidades aqui. Então, você tem isso tudo aqui é a proteína G. Ela está na sua forma inativa e você ainda tem uma enzima aqui acoplada. Então, essa aqui é uma forma muito importante de sinalização. A gente tem várias famílias de proteínas G que estão inseridos em vários contextos biológicos diferentes para os vários tipos de células. Então, aqui, quando você tem uma molécula de sinalização acoplando a esse receptor, que está acoplado à proteína G, você tem uma mudança de conformação que, por sua vez, ativa esse receptor e faz com que você tenha uma ativação dessa via de sinalização e vai passar adiante esse sinal. Receptores acoplados a enzimas, você tem aqui um receptor, seu domínio catalítico está aqui. Uma vez essa sinalização entrando em contato com essas vias, a gente vai pormenorizar um pouquinho melhor daqui a pouquinho. Você tem isso se ativando, né? Formando aqui agora um domínio catalítico ativo, e agora sim essa mensagem está sendo passada adiante. Ou eventualmente essa outra modalidade, onde você precisa de 2 formas monoméricas se juntando para poder formar um sítio de ação de recepção a essa molécula específica de sinalização, aí sim essa enzima consegue ser ativada. Então são formas específicas, né? Classes de receptores aí, ou acoplados à proteína G, ou acoplados a enzimas. Bom, esses tipos de proteínas sinalizadoras intracelulares são basicamente proteínas que precisam ser ativadas. Então, via de regra, a gente tem esse recebimento do sinal, né? Então, eu tenho uma proteína que é inativa, então ela pode estar sendo ativada, né? Via de regra, uma proteína quinase, né? Só para a gente relembrar que essa classe de proteínas, elas podem ser proteínas quinases ou do tipo serina, treonina quinases,
ou do tipo tirosina quinases. Essas do tipo tirosina quinases são bastante comuns, a gente vai escutar bastante esse nome, é uma proteína do tipo tirosina quinase. Então essa é a conformação dela. Então você tem ela inativa e ela pode se ativar utilizando via ATP. Então a ATP empresta ali o seu fósforo e torna ela ativada. E eventualmente você usa uma proteína fosfatase para tirar esse fósforo e torná-la inativa de novo. Uma outra forma de sinalização é você ter essa proteína na forma inativa ligada à molécula GDP, e aí o recebimento de sinal faz com que eu ligue essa proteína ao GTP. Então há uma mudança de GDP para GTP, aí sim ela se transforma numa proteína ativa. E a sua inativação ocorre agora através da hidrólise do GTP, ou seja, eu tiro também uma molécula fosfato e ela volta a ser uma molécula GDP de novo, que está na sua forma inativa. E eu ainda tenho uma forma aqui, que é uma molécula, a GTPase monomérica inativada, que também estaria ligada a um GDP. Então percebam aqui que são formas onde você tem uma molécula, né, uma proteína, seja ela ligada a uma proteína do tipo quinase ou uma proteína ligada ao GDP, uma proteína monomérica inativa aqui, todas elas precisam estar sendo ativadas e inativadas, seja ela para uma sinalização de fosforilação, seja ela para uma sinalização por ligação de GTP ou monomérica ativa. O que eu quero chamar a atenção também aqui nesse slide é uma coisa importante, é que a inativação, ela é tão importante quanto a ativação. Percebam aqui, que eu tenho uma via de ativação, perfeito? Mas eu também tenho vias de inativação. Elas são muito importantes, porque se a gente está querendo aqui consolidar na nossa cabeça formas ou possíveis formas de erros para que você tenha autonomia de crescimento, não é isso que é o câncer? Você tem as células se proliferando de forma descontrolada e de forma autônoma. Então, se eu estou querendo entender da onde vem essa proliferação descontrolada e autônoma, a gente tem que pensar também na possibilidade de você não estar desligando essas proteínas que foram ligadas. Então, é a mensagem que não está mais deixando de ser passada, tá? Então, fiquem atentos a isso também. As inativações, elas são tão importantes quanto as ativações, tá? Se liguem nessa dica. Bom, em relação aos tipos de complexo dessa sinalização, percebam que a gente está indo para dentro, né? Eu falei aqui que as sinalizações, elas vêm de fora, elas precisam de um receptor. Quais são esses tipos de receptores, né? Dessas proteínas ligadas ali a esses tipos de receptores. E agora percebam que eu tenho tipos complexos de sinalização. Aqui, por exemplo, a gente tem um tipo complexo de sinalização que está relacionado a uma pré-formação de complexo sinalizado a uma proteína de suporte. Olha só, eu tenho uma proteína um receptor de proteína aqui inativo e que tem uma proteína de suporte aqui, que meio que orienta as proteínas sinalizadoras inativas. Uma vez esse receptor sendo ativado, né? Lembra que os slides anteriores, eles sendo ativados, você acaba passando essas sinalizações, uma que ativa outra, ou seja, a transmissão do sinal está acontecendo de uma forma ordenada por essa proteína de suporte que está acontecendo aqui, né? Então, você tem essa possibilidade de complexo de sinalização organizada por uma proteína de suporte. E a transmissão de sinal, ela acaba acontecendo. Uma outra possibilidade é através de associação de complexo de sinalização ao receptor ativado. Então, eu não tenho aquela proteína de suporte, que eu tenho um receptor inativo e as proteínas de sinalizações ali soltas. Uma vez esse
receptor se tornando ativado com essa molécula de sinalização, você acaba tendo, por vias, por sítios de ligação, por ligação ali do fosfato, você acaba tendo as proteínas sinalizadoras se ligando a esses sítios agora ativados e passa a fazer a sinalização e a transmissão do sinal. Então são modelos, né, são complexos de sinalizações distintos e cada um aí vai estar envolvido em vias diferentes de respostas, tá? Aqui a gente está só tentando mostrar para vocês possíveis vias de sinalização agora intracelular. Como eu falei anteriormente, é tão importante o desligar quanto ligar. Então, a dessensibilização da célula também é algo importante, né? A dessensibilização dessa célula-alvo. E aqui a gente vê, né, algumas possibilidades de dessensibilização, seja ela por sequestro daquela proteína receptora, tá vendo? Então, eu venho aqui e sequestro isso para o endossoma. Eu meio que inativo isso. É uma forma, estou sequestrando esse receptor. Outra forma é você retroregular. Então, eu estou aqui pegando via ubiquitina e estou tirando isso e detonando isso aqui no lisossomo. Estou detonando essa história. Outra questão é uma inativação. Tá vendo que eu tenho uma molécula aqui agora inativadora. Pode ser enzimas inativadoras que eu estou inativando o próprio receptor. Então, a mensagem chega, mas eu venho aqui e bloqueio. Ou eu estou inativando, não o receptor, mas eu estou inativando ou bloqueando a passagem na proteína sinalizadora. Ou, eventualmente, eu estou fazendo, né, produzindo essas proteínas inibidoras. Então, percebe? A gente tem aqui possibilidades de dessensibilização das células-alvos. Eu estou chamando a atenção porque existem circunstâncias dentro da carcinogênese onde o problema está exatamente aqui, né, a falta de uma dessensibilização adequada, né? A célula dentro da carcinogênese, ela acaba por perder essa possibilidade, né? Ela dribla essas dessensibilizações aí e ganham um grau de malignidade mais apurado, né, por assim dizer. Vamos entrar um pouquinho mais naquela questão da ativação da proteína G, e vocês vão entender o porquê que eu estou batendo nessa tecla. Ativação de uma proteína G por um receptor acoplado à proteína G ativado. Ó, esse aqui é o receptor de a proteína G acoplado. Então, esse é o receptor e essa é a proteína G. Então, via de regra, o que acontece? Né? A gente está dando um zoom naquilo que a gente já falou lá atrás. Você tem aqui as 3 subunidades que eu já tinha comentado, subunidade alfa, beta, gama. Eu acho que não tem necessidade da gente entrar nessa né? É bem complexo realmente isso, não tem uma objetividade bioquímica, né? Não para nós aqui nesse momento. Mas o que acontece é que ao entrar, né, em contato com essa molécula de sinalização, é uma mudança de conformacional desse receptor, né, ligado aí à proteína, à molécula de recepção, né, essa proteína ligada à proteína G. Aqui, por exemplo, está fazendo uma alusão à proteína Ras, que é um tipo de molécula que é nessa categoria aqui, que é um tipo de proteína G, e a gente vai falar dela num próximo momento, né? É um tipo de oncoproteína, né? Dando um spoiler aqui para a próxima aula, é um tipo de oncoproteína. Não vou entrar nesse detalhe, mas é uma proteína importante. Então aqui a gente tem um domínio aqui dessa proteína e quando ativada, ela libera o GDP e ativa o GTP, né? E agora esse GTP faz com que ela seja uma subunidade ativada e as suas demais subunidades também sejam ativadas, ativando o efetor. Por que a gente chama atenção desse tipo de molécula, esse tipo de molécula receptora especificamente? Nesse trabalho aqui, por exemplo, publicado na Nature Reviews Cancer, ele tem um trabalho, nesse trabalho especificamente falando sobre tipos, né, de receptores acoplados à proteína G e câncer. Então eu estou chamando a atenção para vocês
mostrando a quantidade. Eu sei que nesse slide não vai dar para vocês lerem, né, especificamente. Quem tiver mais curiosidade aí, dá para vocês acharem esse artigo, né? Sugiro fortemente aí essa leitura. É um artigo bem completo, falando dos diversos tipos, né? Ele vai entrar em cada um desses tipos aqui, mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês nessa aula é isso aqui, olha. Câncer de mama, câncer de cólon, câncer de cabeça e pescoço, câncer de pulmão, tanto de pequenas células quanto de não pequenas células, câncer de ovário, de pâncreas, paratireoide, pituitária, de próstata, melanoma, câncer de células basais, carcinoma de células basais, câncer de testículo, câncer de tireoide. Todos eles com receptores específicos que são receptores do tipo acoplado à proteína G, seus ligantes e tipos de processos específicos que estão relacionados aí a essas alterações nessas moléculas, né? Sejam em metástase, angiogênese, ou crescimento, enfim. Então, são moléculas, né, importantes dentro de mecanismos relacionados à carcinogênese, tá? Por isso que a gente entra aqui e a gente vai acabar falando mais aprofundado quando estiver falando nos tipos, né, de genes, nos genes tumorais, né, nos oncogenes, a gente entra nisso novamente. A ativação dos receptores tirosina quinase por dimerização. Lembra que eu falei, né, dos tipos de receptores, que a grande maioria são do tipo tirosina quinase, né? Então você tem lá a ativação acontecendo, por exemplo, por via de proteína de sinalização. Via de regra, eles são monômeros que, quando ativados, eles se juntam, né, e formam dímeros ali e se transaltofosforilam. Então, essa transaltofosforilação, né, faz com que você tenha a ativação dessas proteínas. Então, a ativação dessas tirosina quinases por essa dimerização. Então, uma vez que elas estão separadas, elas não estão ativas. Mas uma vez que a proteína de sinalização as une, né, junta elas aqui, elas juntando, elas conseguem fazer essa transaltofosforilação e a sua ativação, e aquela via, né, onde as proteínas, aquela segunda via de complexo, onde as proteínas agora, elas se juntam nos sítios catalisadores ali do fosfato e passam a ter a ativação da transdução do sinal, da passagem da sinalização, tá? Então é importante isso. Importante porque excesso de receptores, dimerização independente, a grande sensibilização, isso está muito atrelado ao processo da carcinogênese. Aqui a gente está mostrando especificamente a tirosina quinase, a molécula, né, os fatores de crescimento e a transfosforilação como um processo importante aí, sendo mostrado no livro de Biologia do Câncer de Weinberg. Acho que eu falei bastante disso, mas eu quero reforçar isso aqui. Então veja bem, vamos ver se a gente consegue resumir isso tudo. A desregulação da ativação de um receptor desse. Aqui a gente tem uma situação de normalidade, tá? De tudo aquilo que a gente vem falando. Eu tenho um receptor, um fator de crescimento qualquer. Lembrando que fator de crescimento eu chamei, né, uma proteína daquela de sinalização. Ele vem aqui, liga com aqueles monômeros, uma vez ligando, ele passa, né, a ativar aquela proteína que é do tipo tirosina quinase. E aí eu tenho uma ativação dependente desse ligante. Ok. Isso é o que é normal acontecer dentro de uma situação fisiológica normal. Tudo bem? O que acontece? Imagina agora se eu tenho mutações, aqui agora a gente começa a apimentar essa história. Se eu tenho mutações em genes que fabricam esse receptor aqui. E aí eles fabricam genes assim, já fosforilado ou já alterado. Dessa maneira, mesmo sem a versão com a via aqui em cima, ou dessa maneira. Acho que só pela imagem a gente consegue perceber. O que está acontecendo aqui, pessoal? Olha, essas duas imagens dessas mutações ocorrendo aqui, eu estou passando um sinal
nessas duas versões aqui mutadas, exatamente igual a esse sinal aqui. Só que esse sinal, eu precisei do fator de crescimento. Eu precisei de alguém falar, olha, divide, vai lá, divide isso daí. Normal. Aqui eu não preciso ninguém falar para essa célula dividir, porque ela está recebendo ou ela já está passando esse sinal. Entende a questão do perigo, da autonomia de sinalização, da autonomia desse crescimento? Então, olha o perigo número 1, né? Dessas mutações, dessa desregulação desses receptores. E um perigo número 2, aquele que eu já tinha chamado a atenção de vocês lá atrás. Eu tenho uma célula normal, tá lá os receptores monoméricos ali, e aí, eventualmente, eu preciso de um fator de crescimento, correto? Não foi o que eu falei? Só que aqui o que está acontecendo? Eu mesmo estou produzindo esse fator, ó. Eu mesmo resolvi produzir esse fator e eu mesmo estou me ativando. A minha sinalização autócrina está acontecendo aqui. Então, nessa imagem, a gente chama a atenção para essas duas vias possíveis de desregulação da ativação de um receptor tirosina quinase, por exemplo, né, levando a possibilidade aí de erros, né, de sinalizações. Eu acho que agora começa a ficar um pouco mais claro do risco, do perigo dessa sinalização, dessa comunicação errada dentro de um contexto da cancerologia. Existem outros receptores que não sejam receptores do tipo acoplado à proteína G ou outros receptores que também são importantes dentro desse contexto biológico. Um deles que vale a pena a gente comentar aqui, chamar a atenção, são os receptores do tipo integrina. É um receptor interessante da gente comentar, porque os receptores do tipo integrina são receptores que fazem uma ligação de um contexto com a matriz extracelular, uma ligação da matriz extracelular com o citoesqueleto. Então, ele tem uma ligação, não só, por assim dizer, bioquímica e física, né? Assim, mas ele tem uma ligação de um contexto biológico com o ambiente em que ele se encontra. Nessa fotomicrografia aqui, nesses pontinhos amarelos, nessa fotomicrografia eletrônica de fluorescência, nesses pontinhos amarelos a gente vê pontos, né, que a gente chama de pontos focais de adesão. Então, são pontos onde você tem realmente adesão das integrinas com algum ponto de ligação com a matriz acontecendo ali. Então, dentro de um contexto fisiológico, essa célula, de fato, ela está aderida naquele local. Então, a gente vai perceber a modificação dessas estruturas em uma série de circunstâncias no contexto da cancerologia, seja elas ali para mexer, para modificar num contexto das metástases, das invasões, né? Porque essa célula ela precisa invadir, ela precisa ganhar espaços, então essas moléculas elas estão sendo modificadas. E aqui a gente percebe, né, essa ligação aqui dessa integrina com moléculas da matriz extracelular, né, lembrando ali o colágeno, as fibrilas colágenas, mas também com moléculas do citoesqueleto. Então, acho que vale a pena a gente chamar a atenção desse contexto aí de outros receptores que também vão ser importantes dentro de um contexto da cancerologia para a gente estudar. E aí vocês devem estar se perguntando, né? São tantas sinalizações externas e também internas, né? Então, quando você pensa lá no citossol, com aquele grande quantidade de proteínas ali, né? Eu até comentei, né? Não é uma fala minha, né? O próprio Alberts fala isso, né? No livro de biologia celular dele, que é como se fosse uma grande sopa grossa não é uma coisa rala, uma aguinha rala, como se fosse uma sopa grossa de um caldo grosso
proteico, né, de grande quantidade de proteína, como evitar ruídos e erros de sinalizações. Né? Como que a gente evita isso? Né? Tanta gente falando, como que a célula entende e sabe o que tem que fazer, em qual contexto, né? Se tem que fazer isso, se não tem que fazer isso. Então, nesse sentido de como evitar esses ruídos e erros de sinalizações, algumas providências são tomadas ali dentro desse contexto biológico. Uma importantíssima é a alta afinidade e especificidade das interações. Então, tanto de receptor quanto da molécula sinalizadora, né? Tanto externa quanto interna aqui dentro, na parte das sinalizações internas. Então, uma alta afinidade e especificidade. Também a capacidade de ignorar sinais, respondendo somente quando este alcançar uma alta concentração ou um certo nível de atividade. Então, isso aqui é muito visto até dentro de um controle do próprio ciclo celular. Quando é que ele vai passar para a próxima fase de divisão celular? Quando você começa a ter uma alta concentração de uma determinada molécula. Aí ele entende que ele tem que passar realmente para aquela fase. Então, uma alta concentração de sinais favorece o entendimento daquela célula, entender que não é bobagem aquele comando, ele realmente é para estar realizando aquela atividade. Essas conexões, elas também são estruturadas ali para gerar respostas intensas e precisas, mesmo quando os sinais são variáveis. Um exemplo disso é o emprego de 2 vias paralelas para ativar uma proteína-alvo em comum. Então, você tem várias pessoas, né? Então, várias células ali falando a mesma coisa para aquela comunidade entender que, de fato, é para ela fazer aquilo. Você pensa num contexto, por exemplo, do reparo, né? Você tem muitas células, né, emitindo os mesmos sinais, as mesmas citocinas, para que aquele contexto ele seja de fato obedecido, seja a angiogênese, seja a migração de células, né, ou seja, a quimiotaxia acontecendo, né? Então, são muitas citocinas, né, repetidas, sendo produzidas por moléculas diferentes, por células diferentes ali, para que entenda que aquilo de fato tem que acontecer. Então, essas são formas aí de evitar ruídos e erros de sinalização. Dessa forma, a gente tem nas cascatas de sinalizações a tendência de você ter obedecendo essa sinalização dessa forma, do upstream para o downstream, ou seja, de cima para baixo. Eu tenho um comando, esse recebe, manda para o próximo, que manda para o próximo, que vai para uma proteína efetora. Então, percebe que aqui do lado a gente tem outras moléculas aqui também que estão mais apagadinhas. Esses mais apagadinhas definem a menor especificidade e também a menor concentração em relação a essas atividades. Então, downstream é o que está lá embaixo, é quem tem que receber aquelas ações. Então, vocês vão escutar essas expressões em alguns artigos também. Então, upstream é aqui em cima da linha de comando e downstream é aqui embaixo da linha de recepção dessa sinalização. Agora, o problema é que não é simples assim, né? Quando a gente para observar vias de sinalizações, como eu já tinha mostrado anteriormente, via de regra é isso aqui, né? Você tem uma sopa de letrinhas aqui que eu não consigo deixar de colocar alguns memes. Que? Dá vontade de colocar oh no, oh no. Aquela coisa, meu Deus do céu, what? Que tanto de letra é essa? Que tanto de vias? Essa célula aqui ela vai ter que responder essas vias. E é óbvio que essa diversidade de coisas, ela leva a complexidade, né? Então, a gente não está, obviamente, tratando de coisas simples, né? A gente está tratando de vias extremamente, né, bioquímicas difíceis mesmo. Não se assustem.
Aquele mesmo artigo, né, mostra ali algumas diversidades da sinalização de novo daquela proteína, daquele receptor acoplado à proteína G. Vocês vão escutar muito essa história, é um receptor, aquele multipasso acoplado à proteína G, aquela que tem 3 subunidades. São subunidades distintas ali, tá vendo, ó, né? E cada subunidade dessa vai ativar efetores diferentes, ó, tá vendo? Os efetores são esses aqui. São efetores diferentes e que aí esses efetores eles acabam entrando nesse núcleo e fazendo transcrições distintas, vão pegar fatores de transcrição nuclear e ativá-los de forma distinta. E, obviamente, as respostas biológicas vão ser na proliferação, sobrevivência, diferenciação, migração, degradação da matriz, angiogênese, metástase, ou seja, eu estou relacionando tudo isso a etapas ou características, propriedades, né, dentro da malignidade do câncer em maior ou em menor grau e que obviamente pode ser trabalhado não só no sentido de estar entendendo o mecanismo, a patogênese desse processo dentro da carcinogênese, mas também pensando em propriedades e características ali para serem interrompidas do ponto de vista da terapêutica, né? Muitas dessas moléculas têm sido trabalhadas no sentido da terapêutica, para estar bloqueando em terapêuticas combinadas ali, pensando nessas diversas vias. É claro que não vai funcionar para todo mundo, né? Mas muita coisa já vem sendo feita nesse sentido. Só para a gente falar um pouquinho melhor a respeito de fatores de crescimento, que eu chamei a atenção lá no comecinho, são pequenas proteínas liberadas por algumas células que transitam aí pelo espaço intercelular, carregando consigo mensagens biológicas específicas e, eventualmente, influenciando outras células. Eles transportam muitos dos sinais que congregam as células de um mesmo tecido em uma única comunidade na qual todos os membros estão em comunicação contínua com seus vizinhos. Repara, nenhuma única célula de um tecido vivo pode possuir autonomia para decidir se irá proliferar ou permanecer em um estado quiescente, parado ali. Então, essa autonomia de decisão, ela não cabe numa comunidade. A célula que está dentro de um tecido específico, ela precisa de receber disso de forma tecidual, não é? Por isso que aquelas questões que eu comentei do autócrino, ela é perigosa, né? Justamente porque ela não pode passar a decidir sozinha, né, o que ela tem que fazer aqui agora, né? Tem que ser em comunidade. E aí, só para a gente começar a pensar e ouvir alguns nomes de fatores de crescimento, que a gente acaba falando bastante disso dentro do contexto da cancerologia. A gente tem o fator de crescimento derivado de plaqueta, então é sempre essas siglas, né, de trás para frente, porque vem do inglês, né? Então, fator de crescimento derivado de plaqueta, fator de crescimento transformador alfa e beta, fator de crescimento fibroblástico, fator de crescimento semelhante à insulina, fator de crescimento epitelial. Esse a gente fala bastante, que é o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular, né, relacionado aí à vascularização, à angiogênese, né, muito importante aí no processo das metástases, né, da irrigação tumoral ali. Então, cada um deles tem um papel importante, né? Seja mitogênico, né? Promovendo a mitose. E, obviamente, como eu já comentei, não é um só, né? Você tem vários deles trabalhando em conjunto para que esses processos acabem acontecendo. Então, só para poder chamar a atenção para a questão da patogênese do tumor, aqui vai alguns fatores, né, de crescimento, os seus receptores, via de regra a gente coloca um R no final para mostrar que é um receptor daquele fator de crescimento, e as células que respondem a esse fator de crescimento.
Então, percebam que não é... Você tem algumas células que respondem àquele fator de crescimento, né? E aí, envolvidos na patogênese de tumores, né? Então, são receptores do tipo tirosina quinase. Então, espero que comece a ficar mais claro para vocês quando vocês estiverem escutando esses nomes, né? Fator de crescimento, receptor tirosina quinase, aqueles receptores que a gente já conversou bastante no início da aula. Pessoal, eu não posso deixar de falar, né, de finalizar essa aula que é sobre sinalização celular, mas eu não posso deixar de começar de falar, né, a respeito de fundamentos de cancerologia, embora eu saiba, né, que na altura do campeonato isso é um conhecimento básico aqui, né, para os alunos que já estão nesse nível de conhecimento aqui, de falar um pouquinho de ciclo celular, né? Eu preciso voltar um pouquinho nisso, porque não deixa de ser um tipo de regulação importante, de sinalização importante. Então, eu vou falar um pouquinho de sinalização e regulação dentro desse ciclo celular, e aí a gente finaliza essa aula de hoje, porque é também de fundamental importância no entendimento para a cancerologia, né? Se a gente está falando que justamente é um erro do processo de divisão celular. Então, o ciclo celular, ele é dividido aí, né? Obviamente a gente vai falar de mitose, né? Não nos cabe aqui falar de meiose, né? Não tem o nosso contexto, é mitose mesmo. Então, a mitose, ela faz parte de um ciclo grande que tem uma maior parte relacionada ao seu período chamado de intérfase e que é dividido por fases. A primeira fase, que é uma maior fase, que é a fase chamada de G1, depois ela é seguida da fase chamada S, que é uma fase de fato onde acontece a replicação do DNA. Lembrando que mitose é aquela divisão onde eu tenho uma única célula diploide se dividindo em duas células filhas idênticas, também diploide. Então, para que essa mágica aconteça, obviamente eu tenho que duplicar tudo para que eu divida em duas iguais, né? Caso contrário, eu dividiria em metade das duas. Então, eu preciso ter esse período aqui que antecede a mitose, para que no final das contas eu tenha uma célula 2N dividindo em duas células filhas iguais, 2N cada uma. E a fase G2 está aqui, que antecede a fase de fato da mitose, que é onde acontece de fato a divisão celular, nuclear, e a citocinese, que é a divisão da célula em si. As fases da mitose, elas se dividem ali em prófase, prometáfase, elas se dividem ali em metáfase, né? Anáfase e telófase. A prófase é a fase onde você tem agora os cromossomos entrando numa compactação maior ali, né? Uma compactação desses cromossomos e formando os fusos de divisão celular. Então, os fusos começam a ser formados, cada centríolo para um lado, para que nas fases que virão, a gente consiga puxar esses cromossomos para cada célula filha. A prometáfase é aquela que começa a ter o rompimento da matriz, né, nuclear, nesse envoltório nuclear. As fibras do fuso começam a ligar nesses cromossomos e aí a gente começa a ter de fato a metáfase. A metáfase agora, todos os cromossomos já estão alinhados no centro, né, no equador da célula, que é o centro da célula, para que passe para a próxima fase, que é a anáfase, onde de fato começa a ter a separação das cromátides irmãs. Cada uma vai para um lado e começa a ser separado, né, para os polos opostos ali, e a gente entra na telófase, né, os cromossomos cada um vai para um lado, e a gente começa a ter uma reorganização desse envoltório nuclear, e a gente começa a ter a citocinese, a divisão entre duas células filhas aqui, e a gente volta para a fase G1. Beleza, isso aqui é tranquilo, né? Como dizem, mamão com açúcar. Essa fase é tranquilinho. Mas o que nos interessa aqui para a nossa disciplina? Pontos de checagem do ciclo celular. Gente, é fundamental que isso seja extremamente controlado, e né? Então, a gente não pode ter isso acontecendo sem controle.
A célula ela examina, né, esses sinais tanto internos e externos e ela vai decidir se isso vai continuar ou não essa divisão. 3 pontos importantes de checagem, né, checkpoints, pontos de checagem, pontos de parada. O primeiro ponto é a da transição entre G1 e S. Segundo ponto, entre G2 e M, que é o de mitose. E lá dentro da fase M, a gente tem o ponto de checagem do fuso. Então, são 3 pontos de parada para que a célula faça uma checagem interna e perceba se está tudo ok. Olha se isso não é um controle celular importante. Nesses pontos, né, de checagem, nesse primeiro ponto aqui, a gente chama de ponto de restrição, né, início da transição, o que a gente vai observar? Se o ambiente está favorável. Então, a célula se pergunta, o tamanho está adequado? Né? Porque durante todo esse período G1, essa célula precisou aumentar número de proteína, número de mitocôndria, ela precisou ficar grandona, né, para que de fato eu consiga dividir em 2. Então, um trabalho intenso foi feito ali dentro desse processo. Então, tem que estar apta para isso, né? Então, o tamanho está adequado, os nutrientes estão adequados, tanto externo, né, quanto proteico aqui dentro, a integridade do DNA está legal, né? Então, isso está adequado para que a gente consiga ir para essa fase S? Há situações onde a célula decide que não está bom ainda para essa divisão e ela pode parar em G0, que é uma etapa ali onde ela fica quiescente e no momento oportuno, onde tiver melhores condições ali, aquela célula pode voltar para uma divisão celular. Beleza, tá tudo ok, ela começa a síntese de DNA, a duplicação de DNA, timina, adenina, guanina, ela começa a duplicar todo o seu DNA ali na fase S, intensa trabalho de duplicação ali. Passa para a fase G2, tal. Na fase entre G2 e M, ela para de novo. É um checkpoint extremamente importante. Ele tem que ver, todo o DNA está replicado? Teve erros ali? Teve erros de né, mutações, erros de duplicação, erros de transposição, erros de pares de base errados ali. Então, o ambiente está favorável. Então, nesse ponto aqui, eu ainda posso parar essa checagem, posso ativar genes de reparo de DNA e se eventualmente está errado, muito errado, essa célula ainda pode ativar genes de apoptose. Olha, não tá bom não, se mata, né? Não vai para adiante não, que a gente não quer esses erros passando para células filhas. Então é um ponto de checagem importante. Passou por esse ponto aqui de checagem, né? Esse checklist importante aqui, vai entrar em mitose antes de entrar na anáfase, né? Então você tem ali entre a metáfase e a anáfase, está todo mundo no meio. Os fusos entraram ali no cinetocoro, ele ainda para. Todo mundo conseguiu pegar? Tá todo mundo. Ele ainda para ver se todos os cromossomos estão ligados, porque eventualmente pode ter um que não esteja ligado. Então ele ainda para dar esse tempo ainda, para dar tempo de você ter todos esses fusos e evitar você ter célula filha com aberrações cromossômicas importantes. Então é outro ponto de checagem interessante. Então veja que o controle do ciclo celular é um controle extremamente rígido. E quem é que faz essa passagem de um ponto para outro? São proteínas, né? Então aqui a gente tem 2 classes, né? 3 classes importantes de proteínas ali, são as ciclinas e as quinases dependentes de ciclinas. E a gente ainda tem, além das quinases ainda dependentes de ciclinas, a gente ainda tem o complexo promotor de anáfase ciclossomo, que é esse aqui no final, que também vai fazer um papel importante. Em termos de ciclinas, são as proteínas mais importantes, né, mais abundantes ali, e que a gente tem algumas ciclinas, né? A gente tem 4 tipos de ciclinas diferentes. A ciclina do tipo G1, que a gente nem coloca aqui porque elas são meio que homogêneas durante toda a mitose. A gente tem a ciclina G1S, a ciclina S e a ciclina M. E, obviamente, a gente vai ter uma maior concentração dessas ciclinas nas fases específicas. Lembra que eu comentei em relação à concentração dessas ciclinas? Então, quanto maior a concentração, significa que agora ela está apta para ir para a fase seguinte.
Qual é o papel dessa ciclina? É se ligar às quinases dependentes de ciclina, porque são as quinases que vão fazer realmente a ativação da próxima quinase. Então, é uma ativação meio que em cascata que precisa da concentração dessas ciclinas aqui. É mais ou menos assim, né? A ativação, ela acontece. Então, eu tenho as quinases dependentes de ciclinas, né? Estão aqui, inativadas. Quando eu encontro com a ciclina, elas se ativam, estão parcialmente ativadas aqui, e aí eu tenho umas sinase ativadoras dessas CDKs aqui, que emprestam mais um fosfato aqui, e que acaba fazendo uma forma totalmente ativa. Aí sim, elas passam para frente e vão ativando o ciclo. Então, essa é a forma, né, de ativação dessas CDKs, que são as quinases dependentes de ciclina. Agora, eu tenho uma regulação disso, lembra? É tão importante a ativação quanto a regulação, a inativação. E eu tenho duas formas de inativar essas CDKs. Uma forma de inativar é eu fosforilando, né? Eu botando mais um fosfato que acaba sendo um fosfato inibitório. Então, tá aqui ela ativa, ó, nessa formato aqui. Fosforilada. Quando essa outra enzima aqui, essa sinase I1 aqui, coloca mais um fosfato, esse fosfato ele acaba inibindo esse complexo. Então, ele acaba ficando na sua forma agora inativa. Então, ele para de funcionar, percebe? Então, agora ele vai deixando de funcionar e as outras começam a funcionar daí para frente. A fosfatase CDC25 é que faz o papel de tirar um fosfato desse e ela volta a ficar ativada caso seja necessário. E outra forma de inativar é uma proteína, por exemplo, a P27, que faz o papel inibitório desse complexo. Então, são formas aí de regulação dessas CDKs, que, como eu disse, é tão importante quanto. E aquele complexo que eu tinha mostrado aqui atrás, ó, esse complexo APC aqui, que está na fase M aqui, que ele passa a regular, à medida que ele entra, a gente começa a perceber que a ciclina M, ela decai, ó. Ela começa a cair, e que é importante para que essa célula abaixe o facho, como diria minha avó, abaixa o facho e vai entrar em G1. Por que ela faz isso? Ela faz isso porque é uma forma de controle do tipo proteólise. O que essa APC faz? Está aqui aquela ciclina que é na última fase, lá na fase M. Então, portanto, quem está aqui é a ciclina M com a sua CDK. Ela se liga com a subunidade lá ativada, então ela se liga, se torna ativada. E quando ela se torna ativada, ela vem e ativa umas ubiquitinas, que são proteínas que quando se ligam nesse complexo, elas pegam esse complexo e jogam dentro de um barril de lixo. Não sei se vocês lembram disso, que são os proteossomos. Então, a ubiquitinização de um determinado complexo proteico significa que eu estou marcando aquilo que ele tem que ir para um lixão para ser degradado. Então, olha o que aconteceu. Vai chegando lá no final que eu não posso continuar com aquele nível muito alto de ciclina M ali, aumentada, né, para que não continue aquele processo, ele é ativado. Então, é importante, porque ele vem aqui e marca, ó, bora pegar essa ciclina aqui e bora degradar isso lá no proteossomo. Então, eu estou finalizando aquele ciclo para que as células filhas já estão fechando e a gente consiga pegar aquelas células filhas e entregar dentro de um processo iniciando em G1 e não já num processo com uma grande quantidade de ciclina M ativada, percebe? Então, de novo, as inativações são tão importantes quanto as ativações. E essa célula, pessoal, essas células vão estar obedecendo a essas sinalizações de acordo com o meio externo. Então, se eu tenho muito fator de crescimento, lembra os fatores de crescimento, os vários ali, eu acabo tendo essas células, né, na sua forma de ativação para mais ali, né? Geralmente são fatores mitogênicos. Se eu tenho danos celulares, via de regra, essas células tendem a diminuir as suas ações mitogênicas. Então, o meio, ele acaba determinando as ações celulares. E é por isso que a gente
tem controles, a gente viu os controles internos ali, né, dentro do próprio ciclo celular, mas é por isso que a gente tem controles dentro desse ciclo celular que são extremamente importantes. E eu vou chamar um spoilerzinho aqui só para chamar a atenção de vocês para a próxima aula, que é do P53. O P53 ele é chamado de guardião do ciclo celular justamente porque se ele vê danos celulares, danos causados, né, por danos celulares, causados aí danos em DNA, por exemplo, esse P53 ele é capaz de interromper o ciclo celular naquela fase do G2 ali, ele é capaz de ativar genes de reparo, ele é capaz de ativar genes de apoptose. Então veja, se eu tenho um P53 ativado ou se eu tenho um P53 mutado, né, inativado ou mutado, eu acabo tendo essa célula com maior propensão de erros dentro de um processo carcinogênico. É por isso que a gente vai chamar essa classe de genes de supressor de tumor. Eu já dei spoiler de oncogene e já dei um spoiler de supressor de tumor. Então, na verdade, eu acho que tá bom por hoje. A gente acaba falando, né, de uma dinâmica dentro da carcinogênese que é muito importante. Então, a aula de hoje a gente falou sobre as comunicações, sobre a sinalização celular, receptor, fatores de crescimento, como que esse receptor ele é ativado, né, os receptores do tipo tirosina quinase, por exemplo, quais são os complexos de sinalizações ali que acontecem, como que esse processo de ciclo celular ele se dá, como que esses erros podem acontecer, sobretudo de acordo com a possibilidade da carcinogênese. E a gente está aqui dentro dessa imagem, né, de células de melanoma metastático, né, só para a gente ir chamando atenção para os diversos tipos de câncer, né, que a gente pode ter aí por conta desses desarranjos, dessas sinalizações aberrantes, e desses erros de autonomia de crescimento, levando essas células a esses descontroles que a gente acaba tendo como uma doença clínica conhecida como o câncer. É isso, acho que por hoje tá bom. Espero vocês na próxima aula. Até mais!